Pessoal, tudo bem? Olha só, quem aí é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes? Eu aposto que é a grande maioria, né? Mas confirme para mim me respondendo aqui no campo de comentários. Essa pergunta ela vem ganhando força e dividindo opiniões em todo o Brasil. E para aquecer ainda mais o cenário, Elon Musk retornou com força total e já começa a colocar pressão sobre o ministro do STF, o que parece estar causando uma grande de movimentação aí nos bastidores e eu vou trazer os detalhes do que está acontecendo aqui nesse vídeo hoje para vocês. Nesse clima de tensão, o ministro Barroso decidiu se manifestar e dar a sua posição, tentando enganar o cenário e trazer estabilidade ao Supremo. Suas declarações, porém, provocam mais questionamentos e já não estão repercutindo nas redes, alimentando debates entre aqueles que apoiam e criticam a atuação do Alexandre de Moraes. Enquanto os ânimos se exaltam, cada palavra e movimento ganham uma importância colossal, tornando o cenário aí um pouco mais crítico. E como se o quadro já não estivesse bastante agitado, Bolsonaro aproveitou para jogar mais lenha na fogueira ao insinuar uma possível candidatura, acendendo velhos debates e dando combustível para uma nova polarização. Somando-se a isso, o mundo foi pego de surpresa com as previsões do ex-presidente por corrupção. É um ex-presidente aqui que foi acusado, preso por corrupção. Eita, o negócio aqui é acusado de corrupção. O negócio aqui aumentou mais ainda a pressão. Eu vou trazer essa matéria, eu tô lendo aqui, ó, só e mostrando para vocês. Então, as incertezas sobre os capítulos dessa política nacional vai te surpreender. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, não perder nenhum detalhe, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe o vídeo o máximo possível que você puder, deixa seu like, compartilha, deixa o joinha e bora lá. Já vou começar com a primeira informação aqui que eu trago para vocês e que está gerando uma polêmica danada, saiu pelo jornal O Globo. Deixa eu mostrar aqui para vocês a tela, né? Olha só, o Globo postou fim da escala 6 por 1. A PEC já ultrapassa o número mínimo de assinatura e já pode tramitar. São 194 parlamentares que deram aval à tramitação da proposta de Érica Hilton. Deputada precisava de 171 assinaturas e ela conseguiu muito mais do que isso. Então, tá aqui, ó. Mostrou aqui no jornal. O marco representa que a proposta apresentada pela deputada Érica irá tramitar. Por se tratar de uma PEC, é preciso de 1/3 da composição, ou seja, 171 parlamentares que deveriam endossar o texto, e já aconteceu. Além do apoio de partidos de esquerda e centro-esquerda, como o PSOL, PCdoB, PT, parte do PSB, Fernando Rodolfo, do PL, de Jair Bolsonaro, também assinou o texto para tramitação. Ele compõe uma ala do partido mais fisiológica, tá bom? E na proposição protocolada no Congresso, em 1º de maio, Dia do Trabalhador, a parlamentar defende que o país adote a jornada de trabalho de 4 dias e prevê mudanças no número de horas trabalhadas, ou seja, a esquerda quer ditar a regra. A regra vai ser essa, eu quero que só trabalhe 4 dias. Não é de acordo com o negócio, não é de acordo com a necessidade da empresa. Então, assim, é uma ação considerada populista e muitos ficaram com medo de não assinar e gerar uma repercussão maior. Mas vamos ver agora a tramitação, porque assinar para tramitar não significa que é aprovado. Muito tem que se discutir e vamos acompanhar aí tudo isso, né? Então aqui o jornal ele mostra a notícia completa, mas eu quis trazer só para vocês entenderem que já alcançou as assinaturas necessárias para tramitar. Então vamos ver, porque tem que passar pela CCJ, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, Trump diz que Elon Musk vai liderar novo departamento de eficiência do governo. Gente, olha só a bomba! O ex-candidato à indicação republicana também irá comandar a pasta. Então o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o bilionário Elon Musk e o ex-candidato à indicação republicana, o Vivek, vão liderar o novo departamento de eficiência do governo. Abre aspas, juntos, só esses dois americanos maravilhosos abrirão o caminho para que meu governo desmantele a burocracia do governo, reduza os excessos de regulamentação, corte gastos desnecessários e reestruture as agências federais. Fecha aspas, disse Trump em comunicado. E o trabalho do departamento deve ser concluído até o dia 4 de julho de 2026, disse Trump no comunicado. Um governo menor
com mais eficiência, menos burocracia, será o presente perfeito para a América aqui dentro da Declaração de Independência. Estou confiante de que eles terão sucesso, disse o presidente eleito. E aqui o anúncio, né? Trump havia proposto a criação de uma comissão de eficiência do governo como parte de uma lista de novos planos econômicos que ele revelou no início de setembro, e na época ele disse que Musk tinha concordado em liderar a pasta caso eleito. A declaração de Trump na terça-noite citou Musk, dizendo que isso vai enviar ondas de choque através do sistema e qualquer pessoa envolvida no desperdício do governo, que é um monte de pessoas. Eita! E olha só, né? Ainda assim, falando ainda de Musk, saiu aqui no jornal O Globo também, que o Musk em campanha por senador americano que pediu visto de Moraes revogado. Gente, Elon Musk está em campanha pelo senador americano Rick Scott, um dos signatários de um pedido encaminhado ao secretário de Estado Antony Blinken para revogar os vistos dos 11 ministros do STF, com destaque para o Alexandre de Moraes. Vocês percebem que o Musk começou a agir? Em publicação no X, o bilionário sul-africano defendeu a indicação de Scott, a líder da maioria do Senado nos Estados Unidos. O apoio foi externado em resposta a um post do congressista em que ele afirmou que faria o que fosse preciso para que as indicações de Trump fossem aprovadas o mais rápido possível. Scott foi o único senador a assinar a carta que visa barrar a entrada dos Estados Unidos dos ministros da Corte Brasileira, como mostrou a coluna de Malu Gaspar. O republicano também foi o primeiro senador americano a apoiar publicamente uma investida formal contra Moraes e o STF. O Senado é considerado a casa legislativa com mais influência na condução da política externa do país, e no documento os congressistas citaram nominalmente Moraes, a quem se referiram como um ditador totalitário. A correspondência mencionava possível censura a conservadores e críticos do Supremo, bem como uma suposta ameaça à democracia e à liberdade de expressão no Brasil. Musk e Moraes protagonizaram um embate que culminou na suspensão do X no Brasil, ante o descumprimento de ordens judiciais e críticas ao STF, sobretudo ao ministro. O movimento dos parlamentares, uma pressão por medidas em retaliação à derrubada do X, agradou, portanto, o empresário. Então, ele começa a agir e o STF, óbvio, que se posiciona, né? Então, o STF treme na base. E olha só, saiu no jornal Poder 360 que o STF diz que resistirá a qualquer ímpeto autoritário importado. Sabe quem disse isso? Barroso. Então, o presidente do STF falou em um evento do empresário João Dória, disse que não vê nenhuma ameaça real no Brasil, e ele também afirmou que vem com preocupação a possibilidade de surgir uma nova onda autoritária no mundo, mas que a corte, comandada atualmente por ele, estará lá para resistir a qualquer ímpeto autoritário importado de qualquer lugar do mundo. A fala durante o evento de grupo de líderes empresariais se dá poucos dias depois que o Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos, e a mudança de comando, no entanto, não deve se refletir em dificuldades diplomáticas para o Brasil, segundo Barroso, que elogiou o corpo diplomático brasileiro. E o republicano é apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos investigados em inquéritos do STF que apura uma tentativa de golpe de Estado e os atos extremistas que culminaram na depredação de prédios públicos em Brasília no dia 8 de janeiro. Bolsonaro já disse que pedirá seu passaporte ao STF para ir à cerimônia de posse do novo presidente eleito nos Estados Unidos em 20 de janeiro. E questionado quanto a uma suposta ameaça autoritária no Brasil, Barroso disse não ver nenhuma ameaça real porque ela já foi contida e superada. Abre aspas, existe a maior normalidade institucional no país, uma relação boa entre os poderes. Eu tenho uma boa relação com o presidente do Senado, da Câmara. Acho que o Brasil vive uma normalidade institucional com as divergências naturais de uma vida democrática. E os projetos que tramitam no Congresso tratam de assuntos incômodos à corte. Um deles, por exemplo, tem o objetivo de anistiar os participantes dos atos do dia 8 de janeiro, que promoveram aí, segundo eles, a depredação, inclusive, dos espaços da sede da corte. Há também diversos textos sendo discutidos que podem limitar a atuação dos ministros. Uma das propostas, por exemplo, limita as decisões monocráticas dos magistrados, outra ainda dá aval ao Congresso para anular liminares de ministros que se considerarem que elas extrapolam as competências do tribunal. Então, o presidente do STF, no entanto, argumentou ser legítimo o Congresso ter essas discussões,
uma vez que o legislativo é o local correto para esses debates. Eu vejo com muita naturalidade o que está acontecendo no Brasil, a naturalidade dos estados democráticos com divergências e pontos de vistas diferentes. Então, vocês viram aí que o STF já começou a se posicionar e o Bolsonaro veio com outra polêmica, saiu no jornal Metrópolis. Bolsonaro diz: sou candidato até minha morte política ser para valer. Em entrevista à coluna, Jair Bolsonaro afirmou que, embora inelegível, será candidato até que sua morte política seja anunciada para valer. E gerou maior repercussão, porque ele informou que ele seguirá como candidato à presidência da República, mesmo estando atualmente inelegível. Então ele veio com otimismo, ele disse ter certeza de que não errou nos 2 episódios que levaram à sua inelegibilidade, a reunião com embaixadores na qual criticou as urnas eletrônicas e a participação da manifestação do dia 7 de setembro de 2022. Então, abre aspas, a resposta é a mesma, essa partícula, se caso talvez, não existe. Eu sou candidato até que minha morte política seja anunciada para valer. Eles não têm argumento para me tirar da política, a não ser o poder, a força de arbitrariedade contra a minha pessoa. Repito, qual a acusação contra mim? O que eu fiz de errado para não disputar uma eleição? Eu sou tão mal assim? Deixa eu disputar para perder. É muito simples. Ou estão com medo da minha candidatura? Disse o ex-presidente em entrevista. Então, Bolsonaro volta com tudo. E para encerrar o nosso boletim aqui de hoje, saiu no jornal G1, Tribunal de Apelações da Argentina confirma a condenação de ex-presidente Cristina por corrupção. Gente, a ex-presidente foi condenada a 6 anos de prisão. Olha que bomba, hein? Olha que notícia que acaba de sair. 6 anos de prisão em 2022, mas não irá para a prisão agora, porque pode recorrer ainda à Suprema Corte. Pela sentença, ela também fica impedida de concorrer novamente. Então, um Tribunal de Apelações Federal da Argentina confirmou nessa quarta-feira, dia 13, a condenação da ex-presidente Cristina a 6 anos de prisão e um impedimento para que ela concorra novamente a um cargo público. A decisão, aprovada por unanimidade entre os juízes, confirmou a sentença imposta em 2022 e, na ocasião, a ex-presidente que governou a Argentina entre 2007 e 2015 e foi vice de Alberto Fernandes entre 2019 e 2023, havia sido condenada acusada de chefiar uma organização criminosa para desviar dinheiro do Estado durante o seu mandato. A defesa da ex-presidente recorreu da decisão ao Tribunal de Apelações, que manteve toda a pena, que inclui 6 anos de prisão, multa que subiu para 85 bilhões de pesos, que é cerca de 490 milhões de reais, e o impedimento vitalício de concorrer a cargos públicos. Apesar da sentença confirmar a pena de prisão, a Cristina não será presa imediatamente porque ela ainda pode apelar à Suprema Corte da Argentina. Serão os juízes da instância máxima do país que decidirão se a ex-presidente poderá ir para a prisão, o que poderia acontecer, já que agora ela não tem mais imunidade por ocupar os postos de presidência e vice-presidência. Então, o caso deve ser enviado à Suprema Corte em um prazo de até 10 dias, mas os juízes dessa instância poderão levar anos para analisar e julgar o caso. Caso a defesa de Cristina recorra, a Suprema Corte só começará a analisar o caso a partir de março do ano que vem. Então, a Cristina foi condenada por favorecer o empresário Lázaro Baes, um empreiteiro da região de Santa Cruz, a província onde Cristina começou sua vida política, que conseguiu 51 contratos para obras públicas. Ela foi inocentada da acusação de associação ilícita. A ex-presidente foi acusada de chefiar uma associação criminosa e de administração fraudulenta durante o período em que Nestor foi presidente, foi de 2003 a 2007, durante as gestões da própria Cristina de 2007 a 2015. E, de acordo com a acusação, essa organização cometeu fraudes que tiraram 1 bilhão do Estado. Além da ex-presidente, foram julgadas outras 12 pessoas e os procuradores argumentaram que havia o seguinte esquema criminoso. O empresário Lázaro tinha uma empreiteira que, na verdade, se dedicava a tirar dinheiro do Estado argentino. Essa empresa conseguia contratos para fazer obras públicas, foram 51 obras para as quais ela foi contratada e várias delas tiveram estouro de orçamento e algumas não foram concluídas. Assim que acabou o segundo mandato presidencial de Cristina em 2015, a empresa desapareceu. O processo teve duração de 3 anos e meio até a condenação nessa terça-feira. Cristina negou as acusações, acusou o tribunal de ter a sentença escrita desde o início do julgamento. Ela afirmou na ocasião que a justiça estava agindo como um pelotão de fuzilamento
E a ex-presidente afirmou ainda que as acusações não têm base legal e argumenta que as decisões sobre investimento público são de competência exclusiva dos órgãos políticos e não há norma legal que estabeleça limites sobre como deve ser feita a sua distribuição. Então, gente, olha só, né? Uma bomba aí. Quero saber a opinião de vocês. Assim que eu tiver mais novidades, eu trago. Então, fiquem atentos aqui ao canal. Por hoje é só. Um beijo, se cuidem, até logo.